Deus, com a paz do Senhor, né? Mais uma vez, queremos aqui ministrar, falar da palavra de Deus, nesse dia 20, né? De maio de 2020. Quero assim expressar nesse dia, nesta noite, no livro de Gênesis, né? A Gênesis, o começo, capítulo 37, verso 10 e 11, que é a historicidade de José. Mas eu quero deixar esse texto, um recorte desse texto, capítulo 37, verso 10 e 11, que diz assim: E contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém, irmão? Vamos começar a partir da historicidade daquilo que era um sonho de José. José teve dois sonhos. Um, que os molhos dos seus irmãos se inclinavam e o dele permanecia em pé. E o segundo sonho, ele conta, o primeiro sonho ele conta ao seu irmão, aos seus irmãos. O segundo sonho ele conta ao seu pai, né? E diante dos seus irmãos. Ele conta que o sol e a lua e 11 estrelas se prostraram diante dele. Seu pai questionou: quem é seu pai? Seu pai é Israel, ou seja, Jacó. Jacó, que passou a ter o nome de Israel, questionou: seu pai e sua mãe e seus irmãos se prostrarão a ti? Né? Mas ele guardou esta palavra no coração. Primeiro ele questionou, e aí eu já vou abrir um parêntese, né, nessa questão de Israel para com José. Israel teve uma experiência ímpar na vida dele, ou seja, o nome dele era Jacó e passou a se chamar Israel. Jacó usurpou a primogenitura de Esaú e saiu para a casa do seu tio Labão, e no meio do caminho, em Betel, teve encontro com Deus, com um transcendente. Ali em Betel, ele colocou uma pedra na cabeça, abaixo de sua cabeça, para dormir, e ali sonhou com os anjos descendo e subindo uma escada que abria o céu. Depois ele também teve uma outra revelação, uma luta com um anjo que o marcou. Já não era mais uma revelação, mas era um fato que aconteceu. Ele já estava marcado, e aquele anjo o abençoou. Ele disse: olha, só sai daqui se me abençoar. E o anjo marcou na sua junta, e daquele momento seu nome não era mais Jacó, era Israel. Mas no momento que José contou o sonho a Israel, ele duvidou, ele questionou, ele disse: eu e sua mãe e seus irmãos vão estar prostrados diante de ti? Mas o que é que eu abro um parêntese nesse momento, desta palavra? É que esse sonho que José falou mostra como Deus trata os seus, a sua família. Ele não mostrou somente os molhos dos filhos e dos irmãos de José. Ele mostrou os molhos e dizer que sobre aqueles molhos José teria autoridade. Mas ele, no segundo sonho, ele mostra o sol, as estrelas e a lua se prostrando. Ou seja, ele trata a família de José como astros. Ou seja, os irmãos são estrelas, o pai é o sol e a mãe é a lua. José teve essa revelação e contou para o seu pai, para os seus familiares, para os seus irmãos, que os seus irmãos ficaram com inveja. O seu pai guardou no coração, mas é uma historicidade que você percebe que Israel, ele questionou, ou seja, ele teve tanta experiência na presença de Deus, que nesse momento do seu filho, ele não deveria ter questionado, mas ele questionou. Aí você abre um parêntese nesse momento e diga assim: se ele teve a experiência dele, por que ele questionar a experiência do filho? Né? Às vezes nós vemos muito isso. Você tem uma experiência, mas não quer que o irmão tenha uma experiência com Deus. Ou a experiência do irmão não é a sua experiência.
Nós precisamos entender isso. E aí, mas o que eu quero me ater não é somente pela essa experiência, é pela revelação que Deus dá a José. A revelação que Deus dá a José é que os molhos dos seus irmãos se prostram e o dele fica em pé. Depois ele dá outra revelação, outro sonho, que a lua e o sol e as estrelas também se prostram, né, para ele. Ou seja, Deus só mostrou a coisa boa da revelação. Percebeu isso? Deus não falou a ele, não falou a José, que José ia ser ultrajado pelos seus irmãos. Os irmãos arquitetaram para matar José. Aí Rúben, que era o mais velho, decidiu jogar José em uma cova. E os ismaelitas passavam na mercadores e Rúben decide vender ele aos ismaelitas, que vende ele a Potifar. Deus não mostrou a José que ele seria traído pelos seus irmãos. Deus não mostrou a José que ele seria lançado na cova. Deus não mostrou a José que ele seria vendido aos ismaelitas. Deus não mostrou a José que ele iria para a casa de Potifar e a sua mulher o assediava. Deus não mostrou a José que ele ia para a cadeia. Deus não mostrou nada disso. Por quê, pastor? Porque a estrutura que nós temos, né? Uma estrutura humana, Deus sabe que nós somos temerosos e não vai mostrar aquilo que nós temos que passar, né? Mas a Bíblia diz no Salmo 23, né? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, nos faz andar em pastos verdejantes, mas ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, ali ele também passará, ele estará. Ou seja, ele não falou a José, mas em todos os momentos que José estava, Deus providenciou a válvula de escape. José poderia ter morrido na mão dos seus irmãos, mas ali, Rúben mais velho disse, não, vamos vender ele. Deus, ele não lhe dá uma situação, um fardo, qual que você não suporta. Quando Jesus estava no deserto, capítulo 4 de Lucas, né, ele estava com fome, Deus enviou um anjo para servir a ele. Quando Elias surgiu de Jezabel, Deus enviou o corvo para servir a ele. Deus estava todo o tempo com José, mesmo ele passando pela luta, pela adversidade. Eu acredito que Deus estava andando lado a lado com José, dizendo assim, não, é mais na frente. É assim que Deus está fazendo comigo, com você. Não é agora. Não é momento de parar, é lá na frente. A vitória ainda está mais um pouquinho lá na frente. Quando Deus tirou o povo de Hebreu de dentro do Egito, Deus disse assim, vamos que eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, né? Quando chamou ele e mostrou, disse a ele, vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus não disse a ele que ele ia ter adversidade. Ele não disse que ia ter luta. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele diz, o caminho é estreito, a porta é estreita. Ninguém vai ao Pai sem passar por ele, né? Se a porta é estreita, o caminho é estreito, claro que vai haver adversidade. Claro que vai ter luta. O que Deus quer na minha e na tua vida é esta preparação. Para chegar na terra prometida, o povo de Israel passou por muita situação. Não teve água e teve que prover água. Não teve pão, teve que prover pão. Assim também foi na vida de José, né? Assim foi na vida daquele que Deus mostrou, porque Deus está mostrando além da montanha, além do monte. Deus está dizendo hoje a mim e a você, eu estou te dando sonhos e revelações, eu mostro a você aquilo que eu quero para você, o melhor. Ou seja, a luta que você vai passar, não se preocupe que eu vou passar junto, diz o Senhor. Deus vai passar junto com você, Deus vai passar junto comigo. Deus, ele se revela para mim e para você. Ele pega as coisas desprezíveis e fracas e faz aniquilar as fortes. Deus muda o cativeiro do homem e da mulher que tem projeto. Deus, ele chama, né, e capacita. Não, ele não chama capacitado. José ainda não era capacitado. Ele chamou para capacitar a José. José passou por adversidade, mas Deus estava dizendo assim, eu tenho um projeto antes que o homem pense, antes que o homem projete. Eu tenho um projeto na tua vida. E José só contou os sonhos, e os sonhos trazem inveja.
Às vezes tem pessoas do nosso lado que não acreditam no nosso sonho. Tem pessoas que andam conosco que não acreditam naquilo que Deus tem na nossa vida. Tem pessoas que vêm de longe, de fora, né? Que as pessoas acreditam mais do que sabendo do seu testemunho, sabendo quem você é, da sua genealogia, conhecendo sua família, conhecendo sua historicidade, conhecendo o que Deus fez com você. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Ainda que duvidem, como o pai, né, de José duvidou, tendo ele experiência com Deus, muitos vão duvidar do teu chamado, muitos vão duvidar da profecia que está sobre vós. Mas Deus quer te dizer nesse dia que ainda está de pé a promessa. Ainda a promessa está de pé, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir. Se cumprirá na minha e na tua vida no tempo dele. Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, mas também há tempo de colher. Deus está dizendo que você ainda vai colher o melhor dessa terra. Você ainda vai colher o melhor que Ele tem para mim e para você. Deus, Ele falou a José os sonhos, os projetos, a maravilha que Ele tinha para José. Ele não falou as lutas. Há lutas, deixa que Deus, Ele vai pelejar por vós, né? Vós pelejareis, Deus pelejareis por vós e vós calareis. É assim que Deus fala. Assim como Moisés, ele também andou com cajado e tocou também aquelas águas, as águas se abriram, assim será na minha e na tua vida. Assim como Davi, ele disse que o Senhor é o escudo dele, a fortaleza dele, o socorro bem presente na hora da angústia, assim também será na minha e na tua vida. Assim como Deus concretizou os sonhos de José, os irmãos tendo raiva dele, ficando com raiva, o seu pai duvidando, mas ainda guardou a palavra no coração. Assim o salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz: guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. Não duvide. Não duvide do projeto de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Tudo aquilo que Deus falou vai cumprir no tempo predeterminado. Ô pastor, estou passando por luta. É assim mesmo, irmão. É assim mesmo, irmão. Nós temos que passar pelo vale da sombra da morte. Mas o mal não vai nos atingir, porque o Senhor estará conosco. O Senhor estará ao nosso lado. O Senhor passará conosco. Ele mostrou a José onde José chegaria. Por certo, se José não tivesse com Deus, não chegaria onde ele chegou. Ele foi governador do Egito. Mas se ele passasse sozinho, ele não conseguiria. Assim eu digo e te deixo hoje essa mensagem. Quer passar pelo vale? Passe com Deus. Quer passar pelas lutas? Passe com Deus. Quer passar pelo deserto? Passa com Deus. Quer passar as situações, né, familiar, de crise? Passa com Deus. Não abra mão daquilo que Deus tem para mim e para você. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e tenham certeza, aquilo que virá não tardará, chegará no tempo do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?